Boa tarde, Alexandre. Olha, Adelaide, eu soube que hoje o Canorte agora instalou os seus transmissores e os estúdios no Agreste Pernambucano. E Sim, aproveitando depois de uma grande surpresa de um blackout que aconteceu no Agreste, eu quero hum, lamentar esse blackout porque prejudicou a a apresentação do teatro A Paixão de Cristo, que é um dos principais eventos de Nova Jerusalém, daquela região ali do Agreste, perto de Caruaru. E isso faz muito mal para a economia da região. Então, eu quero protestar e quero dizer que, das próximas vezes, a nossa companhia de eletricidade, a Neoenergia, que é uma boa companhia, inclusive, mas ela bateu fofo e deu problema, né? O pessoal lá está reclamando. Mas, de qualquer forma, eu fui com Adelaide Rego, com o quase senador Zeca Temporal e a senhorita Sabrina, conhecer um paraíso em Serra Negra. Ô, Adelaide, que paraíso é esse, hein? Alexandre, é um bistrô que surgiu agora lá em Serra Negra, naquela parte alta mesmo, né? Aí fica em E Bezerro, não é? fica em Bezerros. Serra Negra fica em Bezerros, né? E assim, eu particularmente gostei muito do lugar, do ambiente, não é? Do atendimento, não é? A comida estava boa. Agora, é um pouco difícil para se ir à noite, não é? Porque o acesso lá para a Serra Negra, lá em cima, é um pouco difícil, porque a estrada ela não tem iluminação. Então, fica um pouco perigoso, né? Mas gostei de ter ido lá. Então, e nós fomos na hora do almoço, então não houve nenhum Qual é o nome problema. do restaurante? Flor da Serra, Flor da Serra. bistrô. Então, quer dizer que Bistrô Flor da o Serra. Bistrô Flor da Serra é um ambiente que você recomenda que as pessoas frequentem. Recomendo, recomendo. Quem tiver por aqui, por Gravatá, e É, quiser comer, e ir num lugar agradável, bem cuidado, bonito, é, pode ir. é. E essa época do ano, né, Semana Santa, o Agreste Pernambucano fica repleto de turistas. São muitos É. turistas que vêm não só conhecer e rever a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, mas também desfrutar do clima agradável da Serra do Agreste Pernambucano. E eu faço um apelo para que as autoridades, não apenas as autoridades municipais de Bezerros, mas também as autoridades estaduais, dêem um apoio maior à Serra Negra, que é um ambiente extremamente agradável, e que tem tudo para agradar aos turistas. Hum. E eu também me alinho a esse apelo da Adela de Rego e sugiro que as pessoas conheçam lá o bistrô Flor da Flor Serra. da Serra, que ao contrário daquele outro lá, Dona Severina, é um lugar super agradável. Super agradável, O é. Dona Severina eu recomendo que ninguém vá, né? É verdade. Mas o bistrô lá, o Flor da Serra, pode ir que o lugar é agradável. Olha, Adelaide, mas não vamos tergiversar. Nós Hum. estamos prestes a começar um dos momentos mais aguardados do nosso programa, que é justamente o momento gastronômico. O momento gastronômico, ele é aguardado ansiosamente por muitas pessoas, porque sabem que nesse momento a gente vai conversar de comidas, né? E É. hoje eu queria, Adelaide, talvez até para fazer uma espécie de contrapé, de contraponto aos quitutes que nós costumamos conversar nas últimas. Eu queria hoje conversar sobre as comidas repugnantes. Ah, Existem comidas que são repugnantes. Naturalmente, esse conceito tem muito a ver com a questão da cultura. É evidentemente que quem come uma comida que para alguns é repugnante, não acha repugnante, mas o fato é que se a gente transplanta os nossos padrões culturais para outras circunstâncias, a gente vai achar algumas coisas mais ou menos repugnantes. É mais ou menos o que, o que muitas pessoas acham dos sashimis.
né, que são peixe cru, que são crustáceos crus, répteis crus. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essas comidas repugnantes, que para alguns se enquadra no grande leque das comidas exóticas. Exóticas, exato. Bom, Alexandre, veja só, existem países, né, que têm uma tradição assim de alimentação muito diferente da nossa, não é? Aqui no Brasil, é, eu não identifico assim comidas repugnantes, né? O norte tem algumas preparações que são, vamos dizer, exóticas, né? Por exemplo, o tacacá mesmo, eu provei e não gostei. Ele é feito com a maniçoba, né? Maniçoba, acho que é maniçoba. Ele é feito com a mandioca azeda, né? É um caldo branco com um camarão também muito, na minha opinião, pouco atraente, não é? Se usa muito lá o jambu, que é uma planta que tem a capacidade de deixar a boca dormente, então já é uma coisa assim mais esquisita também, não é? E tem um prato lá também que é feito com a maniçoba, né? Que é, tem um nomezinho agora eu esqueci, mas é também uma comida assim, feito se fosse uma feijoada, mas feito com essa massa de mandioca, não é? Ô, Então, assim, Adelaide, só ah, uma coisinha com relação a isso. Eu já viajei ao norte algumas vezes e ah, alguém me disse que o tal do tacacá, ele é servido numa cuia, é, é uma cuia que não é translúcida, opaca e escura. é, E é, me informaram que é assim porque se alguém vê o que está lá dentro, não toma o tacacá. e é, Diz que o negócio é feio, ele é é, muito né? gostoso, e tem um sabor um pouco diferente, mas ele é feio, feioso mesmo. É, pois é, por exemplo, o tucupi, não é, que é muito usado lá para fazer pato no tucupi, ele é muito azedo, ele é um produto da, da mandioca também, não é como se ela fosse manipulada, né, e surgisse aquele caldo, tá? Então, eu não gosto muito, não. Acho meio esquisito aquelas comidas lá do norte, a não ser os peixes. Os peixes são muito gostosos e tem também uma fruta que é buriti, se não me engano, que é gostosa. Mas, por exemplo, cupuaçu eu não gosto. Então, assim, eu não tenho um paladar muito chegado às comidas do norte. Mas aqui no Brasil, de uma forma geral, a gente não vê isso, não é? Comidas exóticas, não é? Mas, por exemplo, na China, no Japão existem várias, né? Na Tailândia existem, né? Eu sei que na Tailândia existe um ovo de 100 dias. Esse ovo, ele é cozido e eu não sei qual é a preparação, mas quando se tira a casca, ele é horrível a cor dele, ele é bem, parece chumbo. Assim, eu nunca comi, nem vou comer, porque eu não tento essas coisas. E também, né, a notícia que a gente tem é que lá pela China eles comem escorpião, né, barata. Existe até receita de macarrão com molho de barata. Olha só que coisa horrorosa. Eu jamais provaria uma coisa dessa. Mas veja só, por exemplo, para mim, comer ostra crua é repugnante. Porque eu não gosto daquela aparência dela crua. Quando se joga o limão ali, ela se encolhe toda. Então, para mim, aquilo é repugnante, tá? Outra coisa que para mim, não chega a ser repugnante, mas que eu não tenho a menor vontade de comer é papa. Pode ser a papa do que for, principalmente de aveia, porque ela tem uma estrutura meio gosmenta, então eu não gosto disso, tá? Então, por exemplo, outra coisa, aqueles animais que estão dentro dos búzios, aqueles búzios grandes que você comia às vezes, né? Eu também não tenho coragem de comer aquilo. O escargot eu também não tenho coragem de comer, entendeu? Então, tem certas coisas que, embora não sejam consideradas exóticas, né?
Como, por exemplo, existia um programa na televisão que era justamente isso, comidas exóticas. E uma vez a pessoa que apresentava o programa passava por muito perrengue, porque ele tinha a obrigação de provar. É. E uma vez era um ovo que dentro desse ovo existia um pinto. Puxa vida. Um pinto quase pronto para nascer. E ele teve que comer. E ele comeu e vomitou. Diz, meu, aí é danado, né? Nós do Ocidente, nós não temos esse hábito, não é? Então, assim, essas comidas exóticas realmente, por exemplo, eu não vou comer cobra. Não tem jeito de eu comer cobra, eu não como, tá? Sei. Então, assim, agora depende das pessoas, né? Tem gente que gosta de provar. Eu provo muito, provo, adoro provar comida. Mas se olhar para ela e eu souber que ela tem um ingrediente que eu acho que não, que não vou gostar, eu não insisto. Não, né? Não, porque eu sou capaz até de regurgitar e botar tudo para fora. Ô, Adelaide, eu soube que existe eu não sei se, eu não sei que tipo de coisa é, mas é uma espécie de sopa ou chá que é feito com o ninho do pássaro. É, É, esse tá. Onde é isso? acho que é na China. É. É, Poxa, a China tá danada. O que é. a gente conhece aqui de comida chinesa é tão interessante, né? E esse negócio que você falou aí, o tal do ovo gorado, tá? Isso É, muitas pessoas comem, né? é. Mas a gente aqui, eu, por exemplo, eu não como, não. Ô, Adelaide, deixa eu fazer uma pergunta bem indiscreta. O que é a Hum. comida mais, usar o termo exótico? Qual foi a comida mais exótica que você lembra ter comido? Olha, Alexandre, foi a primeira vez que eu comi tatu. Se lembra lá Lembro, claro que em eu Paulo lembro. Afonso, né? Lembro, sim. Eu gostei do que eu vi, eu provei e gostei do que comi. Entendeu? Mas eu acho que foi a comida mais exótica que eu comi. Não me lembro de ter comido outra comida assim. Para mim era muito diferente, porque eu nunca tinha comido, né? Eu tenho um. E as pessoas têm um pouco também de repugnância em relação a ele, porque dizem que ele entra pelo, ele anda por debaixo de terras quaisquer, né? Então aí tem coisa aí. Não, o tatu, para quem não sabe, tatu é um animal adorável. O tatu é bonitinho, ele é garboso, é cheiroso, é Ah, tudo. tem Agora, o tatu bola, né? Que se ele enrola, é muito fica simpático, parecendo né? uma Muito bola. simpático. Não, só que ele é onívoro. É, né? Ele Ah, ele come tudo. come tudo, É. né? E diz que o tatu tem a vontade, os tatus mais gordinhos, eles moram perto de cemitérios. Ah, Mari, Então nossa. ele vive lá pelos cemitérios e de vez em quando ele faz uma boquinha lá Ah, num meu pai do defunto céu. recém-enterrado. Tá, eu se Ele soubesse disso, eu não tinha é, comido. E aí realmente eu ia ficar ia repugnada. ficar, né? Mas, olha, ô, Pois é. Adelaide, mas existem, por exemplo, as comidas que dizem, né? Eu vou usar o termo, queria que você explicasse melhor, que são apodrecidas. Elas são Hum. servidas após passarem um tempo de apodrecimento. Esse termo é um termo forte, eu estou usando talvez por não saber o termo correto, mas, por exemplo, alguns tipos de queijo. Ah, sim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esses queijos algumas pessoas Que, não comem, né? que Eu tem como e mofo, né? adoro, né? É. Queria que você comentasse um pouco sobre essas comidas apodrecidas. Olha, na realidade não é apodrecido, né, Alexandre? Na realidade, os queijos que têm fungo, mofo, né? Eles passam por um processo de produção, não é? E é um lugar limpo, não é um lugar sujo, não é? Esses fungos não são fungos patogênicos, são fungos do bem. Então, assim, não tem problema nenhum se comer. Eu mesmo adoro gorgonzola, roquefort, né? São queijos deliciosos. O Havia, brie, o queijo brie, ele tem um mofo por fora, aquele mofo branco. Então, quem quiser pode tirar. Já o gorgonzola, os queijos azuis, que são o roquefort, o gorgonzola tem um outro também, que é francês, mas agora não estou lembrada.
Então, eles são queijos que têm mofo, mas são mofos que são do bem, né? Não são prejudiciais à saúde. Uma vez eu conversei com um amigo de, de descendência francesa e conversando, uma conversa despretensiosa, e falamos sobre essas comidas apodrecidas. Sei. E ele me contou uma história que eu achei deliciosa. A história, ele disse que no interior dele, do pai dele, lá no interior da França, Ah, eles caçavam. Eu não hum, sei qual era a ave que eles caçavam, não sei se era paisão, ou perdiz, ou codorniz, enfim, era uma ave lá daquela região. E eles caçavam, chegavam em casa com aquelas aves, eles não tinham como guardar, e eles simplesmente eles penduravam a ave lá na quintal da casa. E aquela ave ficava lá sofrendo as ações das intempéries. ah, E elas iam, naturalmente, iam se apodrecendo. Ele disse que aquelas aves foram comidas depois que o processo de maturação, ele chamava de maturação, estavam tão maturadas que os ossos não tinham mais, os ossos nas quais estavam pendurados das pernas, não tinham mais como sustentar o corpo. Então aí elas ela caía. caíam, elas Aí estava caíam. na época de comer. Então, quando elas caíam, então é que eles tratavam lá e comiam. E eu não sei, eu nunca tive a chance de comer esse tipo de quitute, não, mas ele disse que era gostoso. E Agora lá, imagine, Alexandre, que uma cidade do interior da França deve ser muito fria, não é? Então, não é como, por é, exemplo, aqui no Brasil, se ficar do lado de fora vai estragar rápido, vai ficar verde, não é? Porque o clima aqui é quente, ali não. Olha, eu me lembro de ter visto uma vez um programa, era na época de Natal, e era uma culinarista inglesa, Nigella Lawson. E ela ensinando como temperava o peru, né, de véspera, ou 2 dias antes, acho que era 2 dias antes. E era tão frio o lugar que ela disse, e era um peru enorme, numa vasilha grande assim. Sabe o que foi que ela fez? Ela botou do lado de fora da cozinha, vamos dizer assim, no quintal da casa. E ela disse, vai ficar aqui, porque o clima é tão frio que vai não é conservar. somente isso, não. Ela não tem os vizinhos que nós temos aqui no Brasil. Você pega um Ah, que peru, iam imagina um peru surrupiar. gordo, Opa, um ia dar peru para duas gordo, famílias, assim, pelo todo menos, né? besuntado, todo Bonito, bem tratado. Bota temperada. lá de fora. Oh, No dia ela não vai ver seguinte, nunca mais, né? não vai achar o peru. Pode achar até É, um bilhete assim, muito é, obrigado, meu é, Natal vai ser mais é. nutritivo, graças ao Mas, seu peru. O pois é, peru mas ela não vai veja, achar, não. é um clima tão frio que é a mesma coisa está dentro de uma geladeira, É, entendeu? Não é? Então tem isso também. mas tem isso também, ela Agora, tem vizinhos muito comportados, né? Se ela tem, fizer aqui, tem. ela vai. Ah, ela não vai conseguir mais ver esse peru, né? Perfeito. Mas, Atalaide, essa nossa conversa de hoje foi uma conversa extremamente elucidativa. Eu aprendi que aquilo que eu chamava de comida repugnante, na realidade, é uma comida exótica. Exótica, lógico. E o fato dela ser repugnante é porque o nosso padrão cultural não está compatível com aquilo que ela apresenta. Eu É. lembro, por exemplo, que um chinês que eu conheci, o Rose, o nome não devia ser Rose, eu chamava de Rose, mas ele gostava muito de comer mussum, que eu comia também. Mas muitas pessoas, quando viam ele passar com os mussuns pendurados, pingando, Imagine, imagine. tinham Ixi, asco, né? Não gostavam, não, né? Mas o fato é que se comeu, não faz mal, coma porque faz bem e é bom experimentar. Não me Agora ofereça certa. uma coisa perigosa, Alexandre, são os cogumelos, né? Que Sim, por pois muito, é. aqui Olha, no Brasil, se bem, que segundo o GW, o nosso o, GW, ah, todo cogumelo é comestível. é, Ele o- faz uma ressalva. Ele faz ressalva. Alguns deles apenas uma vez. pois é, né? Olha, veja só, cogumelo, por muito tempo, não era comida aqui no Brasil, não. Agora, na França, principalmente, sempre tem, França, na Europa, né? Eles gostam muito de colher aqueles cogumelos
e assim, silvestres mesmo, né? E fazer. Agora, tem que ter cuidado porque tem uns que são venenosos, outros que não são, né? Mas aqui no Brasil existe assim fazendas, não é? Então eles só cultivam os que realmente são comestíveis, não é? Mas essa semana passada mesmo eu assisti um filme muito interessante que uma senhora que morava no interior da França, ela recebeu a filha dela e o neto. E ela fez cogumelos, porque lá eles pegam assim mesmo, no quintal da casa, na floresta perto e tudo, e ela fez. Ela não comeu, porque eu não sei se ela não gostava. Comeu da outra preparação, e o neto também, mas a filha comeu. E a filha quase que morre, porque Coitada. ela não sabia daqueles quais eram os que podia comer ou não. Então é uma coisa perigosa, né? Porque tem uns que são venenosos, matam mesmo, né? Dá É. aquela a glote, né? Fica inchada, né? O edema de glote e a pessoa morre, né? Então É. é perigoso. Então assim, mas assim aqui no Brasil de um tempo para cá passou-se a usar muito. Você vai em restaurantes finos, tem muito carne ao molho de cogumelo, né? Preparações para os veganos, principalmente, né? Eu mesmo já preparei aqui em casa um escondidinho, né? De macaxeira com shiitake. E ficou muito gostoso. É, eu não lembro de ter comido esse shiitake, não, mas se eu comi, eu digo a vocês que deve ser gostoso, porque eu nunca comi nada feito para Adelaide que não seja muito delicioso, muito gostoso. Por isso que eu estou um É pouquinho porque gordinho. nós tínhamos uma visita em casa que era vegana à noite. E eu, Hum. na noite de Natal, eu preparei para Ah, essa. foi? Ah, rapaz, devia ter me Você deve ter avisado. provado. E estava muito gostoso, Eu viu? acredito, eu Estava acredito. saboroso. Eu acredito. Bom, de qualquer forma, então, nós estamos combinados. Se você se você ainda acha algum tipo de comida repugnante por ela ser exótica, se conscientize que você está precisando alargar os seus padrões É, culturais. lógico. Você está precisando de se enturmar com gente que pensa diferente. Porque se alguém come e não morre, é porque aquilo deve ter algum tipo de utilidade. Ou Algum valor, porque, né? Nutritivo, não exatamente, ou é? porque é nutritivo, ou porque é saboroso. E eu acho que vamos alargar os nossos horizontes e vamos dar uma chance às comidas que são ditas exóticas, para que elas passem a deixar de ser exóticas para o nosso comportamento, para o nosso tipo de preferência. E com isso nós chegamos ao final do nosso momento gastronômico nesse 12 de abril, essa semana que antecede a Semana Santa, e vamos começar o nosso noticiário. Adelaide de Páscoa. E É. tá todo mundo querendo saber, ó, Hum, comendo bem de sol a sol. o momento gastronômico de hoje vai versar não sobre as comidas de Páscoa. O de Páscoa tem muito bacalhau, tem muita. Mas a gente tem uma coisa que marca a Páscoa, são os ovos de Páscoa. Pois E ovo de é. Páscoa é um negócio muito interessante. Primeiro, porque coelho, que é o animal que marca a Páscoa, não bota ovo. Não É bota ovo. O coelho verdade. não bota ovo, né? E vai estar É. lá o coelho botando, levando ovo. E outra coisa é o seguinte, que o ovo, ele é marcado pela clara, pela gema, mas o ovo de Páscoa é um ovo de chocolate. Alguns são enxertados com outros ovinhos de Páscoa, outros são aquele buraco, aquele oco, mas o fato é que é chocolate. E eu queria que você nos falasse sobre o chocolate. Ah, pois é, Alexandre. Veja. É, exatamente, a gente não vê conexão do ovo com o coelho, que também é um símbolo da Páscoa, não é? Tanto é que todas as decorações sempre colocam o coelho, não é? Ontem mesmo aqui sempre tem uma festinha e foi contratado um coelho, que era uma pessoa vestida de coelho, para entregar chocolate, fazer brincadeira com as crianças, inclusive aquela tradicional que
Acho que é mais americano esse hábito de esconder ovo de Páscoa e botar as crianças para procurarem, não é? O ovo de Páscoa. Mas, na realidade, o ovo representa o renascimento e a fertilidade, entendeu? Então, essa tradição remonta a tempos antigos, onde ovos eram vistos como símbolos de vida e renovação. No cristianismo, o ovo passou a simbolizar a ressurreição de Jesus Cristo, a esperança de uma nova vida. O chocolate também é uma tradição, embora essa história do chocolate não seja uma tradição antiga, né? Porque antigamente não tinha cacau, não tinha chocolate, né? Isso tudo. E eu acho que uma forma da indústria vender bastante foi inventar ovo de Páscoa de chocolate, né? As crianças adoram, os adultos também gostam muito, porque é de chocolate. Chocolate é uma coisa muito gostosa que agrada muita gente, não é? Agora, o coelho, eu não sei lhe dizer não. Sei que o ovo é isso, é significando renovação e ressurreição. Agora, assim, a gente tem aqui vários tipos de chocolate. Tem chocolate ao leite, tem chocolate meio amargo, tem chocolate 60% cacau, 70%, 100% cacau, não é? Normalmente os ovos de Páscoa são recheados ou com chocolate ou com ovos pequenininhos, não é? E assim, eles incrementam também recheando a casca, né, do chocolate com pistache, com crocante e tudo. São coisas gostosíssimas, né? Embora que bastante calórico, não é? Então, as crianças comem, né? Mas os adultos devem ter uma moderação ao comer esse chocolate. Ô, Adelaide, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que as crianças adoram chocolate. Adoram É, chocolate. hum, E chocolate é bom todo o ano todo. é Queria que você verdade. comentasse um pouco sobre o chocolate em si. Ele serve para quê? O chocolate, não o chocolate de Páscoa, mas de modo geral, o Sim. chocolate que faz sorvete, que faz bolo, que faz doce. Para que é que serve o chocolate? O chocolate é nutritivo, o chocolate ele engorda, como é que é o chocolate? Olha, Alexandre, veja só. Olha, agora tem uma informação aqui. O coelho da Páscoa é um símbolo moderno da celebração, associado à fertilidade, renascimento e vida nova, devido à rápida reprodução desse animal. Também pode ser visto como um mensageiro da primavera e um símbolo de esperança, especialmente nas crianças que esperam por seus presentes. Então, está explicado aí. Demos uma explicação para os dois símbolos da Páscoa, né? O ovo e o coelho. Agora, o chocolate, ele é um nutriente, é um alimento, né? Agora, ele normalmente é calórico, não é? Porque ele tem um teor de gordura grande e também de açúcar, não é? Agora, é, tudo você pode comer desde que com moderação, né? Os chocolates mais nutritivos são aqueles que têm mais cacau. Então, por exemplo, o chocolate 100% cacau, sinceramente, é um sabor muito, muito ruim para mim, principalmente que não gosto de nada amargo. Então, ele é muito amargo. Já o chocolate 70%, ele não tem esse amargor, né, todo. E é bem mais nutritivo, né? Porque quanto mais cacau tiver, menos gordura vai ter, né? E menos açúcar também. Então vai ser mais nutritivo um chocolate, quanto mais cacau ele tiver. Já o chocolate branco, ele não tem cacau. Ele é um chocolate que não tem cacau. Então ele é só sabor, não é? Eu, por exemplo, não gosto muito. Eu acho que ele não tem muito sabor. Ele é muito gorduroso. Então, assim. Mas tem muita gente que gosta, né? Ele não serve muito para preparação. Já o chocolate ao leite, muito. O chocolate meio amargo também, né? Se usa muito em sorvete, em bolo, em docinho, brigadeiro é chocolate, né? Coberturas, recheios, né?
pudim, tem várias preparações que são com o chocolate, né? E todas elas muito gostosas, né? As preparações. Se usa também, como no México, se faz uma preparação que, embora seja salgada, que é feita com frango, leva muita pimenta, como tudo que tem no México leva, né? E se coloca também chocolate nessa preparação. Eu nunca comi, mas dizem que é muito gostoso, né? Então, assim, Você, é um alimento muito versátil, né? E que agrada a criança, a adulto, a idoso, né? Agora a você gente tem que ter uma moderação quando come. sabe se chocolate faz mal? Se Alguma chocolate coisa? faz mal. Sem ser em excesso? Por Olha, exemplo, a pessoa tem diabetes, pode comer chocolate, a pessoa tem compra chocolate zero açúcar. Porque zero açúcar. o cacau mesmo, ele tem açúcar não, tá? Agora, existe um... é, Esse zero açúcar deve ser um saco, né? Ou não? não, porque hoje em dia, essas preparações que não têm açúcar, eles usam um tipo de adoçante que não deixa sabor residual, entendeu? Sei, Então, não tem problema nenhum. Você pode comer um ovo de Páscoa zero açúcar, você não vai sentir diferença para os outros. Eu compro lá em casa, você já comeu umas bolinhas que eles chamam, acho que é Bites ou é Bites, que tem o gosto do chocolate normal. No entanto, ele não tem açúcar. É muito gostoso. Então, antigamente, não. Usava-se um tipo de adoçante que deixava um sabor muito estranho, e hoje em dia não. Então, não tem problema não, sabe, Alexandre? Como sorvete também, zero açúcar, é muito gostoso. O problema do sorvete é que eles fazem poucas opções, entendeu? sei. Mas é gostoso. Eu gosto de tudo que é assim, zero açúcar, eu acho bom. Bom, de qualquer forma, então, a gente está chegando ao final de mais uma edição de O Momento Gastronômico Sim. na nossa Semana em Revista. E essa Semana em Revista, como todos nós sabemos, vai ser um pouco mais, é um pouco especial, né? Temos aqui ó, a marca do Comendo Bem de Sol a Sol, Ah, não é, que é marcando o final desse momento gastronômico. E vamos começar, vamos à pauta, vamos à pauta.